Nós estamos voltando, você está no programa Alma Querida e eu queria fazer um convite nesse início do nosso segundo bloco. Anota o telefone 0800 12 18 38. Eu vou repetir. 0800, todo mundo sabe. 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai receber uma explicação. O que é que você pode fazer para se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova? E assim você ajudar tanto a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, nos ajudar a levarmos adiante os nossos propósitos de estarmos trabalhando em benefício da espiritualidade e dos nossos irmãos mais necessitados, que são os deficientes que são atendidos lá na unidade das Casas André Luiz. 0800 12 18 38. Seja bem-vindo ao Clube Amigos da Boa Nova. Faça isso e você vai ficar numa boa nova. Nós estamos aqui analisando o sonho da nossa querida amiga que diz que é evangélica, que ela quer saber por que os sonhos dela se tornam realidade. E eu estava dizendo para ela que é muito importante ela se tornar senhora dos roteiros mentais. O que são sonhos? Sonhos, muitas vezes, são roteiros mentais. Alguns deles acontecem espontaneamente do nosso inconsciente, outros os nossos mentores influenciam, outros são os nossos obsessores que influenciam. Eles colocam imagens em nossas mentes para nos tornar como que reféns dessas imagens. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, com as imagens que vamos manter na mente. Eu relatei que pesquisadores americanos dizem que quando você sonha com o avião e o avião cai, o avião caiu, não é porque ele tinha que cair, é porque você derrubou com o pensamento de ficar pensando, o avião vai cair, o avião vai cair, o avião vai cair. Então, você gera uma energia que derruba o avião. Embora pareça uma explicação tanto quanto absurda e muito exagerada, uma coisa é certa, e eles partem desse princípio. A nossa energia mental tem um poder, e nós precisamos tomar cuidado com isso. É muito cuidado você pensar as coisas, você imaginar. A questão da imagem. E é assim que o pessoal, que eu chamo do segundo palco, que são os nossos irmãos do plano espiritual mais inferior, eles agem colocando imagens na cabeça das pessoas. E você sabe se é uma influência positiva ou negativa pelo tipo de imagem que a pessoa relata, pelo tipo de imagem que ela está sustentando. Os espíritos superiores nunca vão pôr uma imagem negativa na sua cabeça. Pode ter imagem de cuidado, tal, mas nunca de pavor, nunca de pânico, nunca de nenhuma paranoia na sua cabeça. Quando você começa a ter esse tipo de sentimento, é porque a influência não é uma boa. Agora, se você sonha que o avião vai cair, você não precisa ficar preso a esse sonho. Sonhe que o avião está chegando ao aeroporto, que está todo mundo descendo muito bem. Mas eu sonho que o avião vai cair. Tudo bem. Então veja as pessoas sendo socorridas e não tendo acidente. Mas elas vão morrer. Então veja que as pessoas estão chegando ao plano espiritual, estão sendo assistidas, que elas tiveram um desencarne muito bom, que elas resgataram uma dívida do passado, que estão unidas nesta viagem. Tudo isso que você pode fazer em razão de uma imagem que foi colocada na sua cabeça, em razão também de um sonho. Então, de alguma forma, é como se eu estivesse dizendo, você pode mudar os seus sonhos. E essa é uma ciência muito importante, você saber que pode mudar os seus sonhos. Mas não só os sonhos você pode mudar, você pode mudar também a sua vida. De que forma? Que às vezes não são sonhos, são preocupações. E você fica sempre com uma preocupação negativa, que vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. São imagens que estão na sua mente. Essas, com certeza, manipuladas por entidades inferiores. Então, o que você pode fazer? Transforme a energia dessas imagens em energias positivas. Como? Pensa nessa imagem que está te martirizando, que é negativa, e imediatamente pense em você fazendo bodas de ouro, ou se não você casando, se é solteiro. Pensa na imagem e pense no seu carro, pensa na imagem e pensa na sua promoção, pensa na imagem e pensa na sua mulher, nos seus filhos, e você
sendo muito bem tratados e tendo um relacionamento muito adequado com eles. Pensa na imagem e pense numa coisa boa. Para isso você precisa ter uma coisa importante, que é uma relação de metas. Coisa que as pessoas não têm. É muito triste dizer isso, mas sempre que a gente pergunta para uma pessoa se ela tem uma relação de metas, não tem. Então o que acontece? Nós costumamos dizer que esse planeta é um planeta de motoristas que dirigem pelo retrovisor. Todo mundo sabe o que não quer, mas ninguém sabe o que quer. Então todo mundo sabe de onde quer sair, mas ninguém sabe para onde quer ir. Muitas vezes, eu quero casar e ter filhos, ter uma família. Como? Quer casar como? Em que circunstâncias? Quantos filhos você quer dizer? Não sei e tal, né? Quer dizer, nós não temos metas determinadas. Lá na minha juventude tinha uma estratégia de administração que era o CPM, Critic Path Method, método do caminho crítico. Você tinha que saber perfeitamente o que você queria, punha a meta lá na frente para saber quais os passos que você tem que dar para chegar lá. Mas nós não temos, então começamos a ter sonhos de paranoia. Sonhos em que nós vamos nos ver mal por alguma coisa ou que alguma catástrofe vai acontecer. Então nós ficamos esperando o quê? Ficamos esperando que o passado se manifeste no futuro. Mas você é o presente e você precisa querer que o futuro traga a manifestação do que você esteja pensando agora. Então, sonhe acordado, mas sonhe positivamente. Vamos ver a próxima alma querida que pergunta nos traz. Pergunta o seguinte: lembramos da vida no plano espiritual no processo de regressão? E ela diz: querido amigo, participo de um grupo de estudos do Livro dos Espíritos e estávamos estudando sobre os sonhos quando o colega me questionou sobre regressão. Perguntou se as pessoas, quando em processo de regressão, podem se lembrar de sua existência no plano espiritual, pois ele teria conhecimento apenas de relatos das existências no plano físico. Apesar de ser psicóloga, não pude responder, pois não trabalho com essa técnica. Me esclareça, por favor, obrigado. Alma querida, é muito difícil acontecer isso que você perguntou. Alguém se lembrar da programação, de como é que foi a sua vida espiritual antes do reencarne. Porque, para acontecer isso, essa pessoa teria que ter um desenvolvimento muito grande para ter acesso a níveis superiores. Porque o que nós fazemos na vida? Como é que nós nos desenvolvemos? Nós nos desenvolvemos no plano físico, etérico, astral e mental. O plano causal, poucos espíritos deste planeta atingem quando desencarnam. Então, é como se nós não estivéssemos mesmo no plano do espírito, no plano que é só do espírito. Nós ainda estamos muito vinculados, todos os livros espíritas que você encontra, eles estão vinculados a esses planos mais inferiores. Mas o nosso lar. Quando eu comecei a falar do livro Nosso Lar, eu disse que Nosso Lar não era o astral superior. Muita gente achou ruim, porque o grande sonho também, por exemplo, do meu sogro, era morrer e ir para o nosso lar. E lá ele queria encontrar o Lísias, porque ali era o paraíso, era o astral superior. Que astral superior que nada, um astral superior, eu dizia, não é astral superior o nosso lar, é um astral intermediário, ainda está muito próximo à Terra, próximo do umbral. Mas não, imagina, que vida que é lá, que paraíso. Um paraíso em que o diretor de Nosso Lar teve que ficar bravo e abaixar uma lei lá, de que as pessoas não iam mais comer aquelas comidas lá no Nosso Lar que lembrassem as comidas materiais. Tinham que aprender a se alimentar de energia. Espíritos que tinham que aprender a viver de energia, mas ainda estavam querendo viver como se estivesse na Terra. Depois veio o filme Nosso Lar. No filme Nosso Lar, pronto, aí eu me esbaldei, né? Que aí eu comecei a falar com as pessoas que há anos me acompanham dizendo assim: você achava que Nosso Lar era a coisa maravilhosa do plano espiritual superior? Por que eles precisavam fazer aquela muralha daquele tamanho para proteger o Nosso Lar? E uma coisa que não está no filme. Por que precisam de guardas para guardar o Nosso Lar, para livrar o Nosso Lar das invasões das entidades das trevas? Se as entidades podem invadir o Nosso Lar, é porque o Nosso Lar não está no plano espiritual superior. Da mesma forma, nós podemos dizer, quando nós desencarnamos e voltamos aqui,
nós não temos muita lembrança do plano espiritual superior. Temos muito dos planos inferiores e de encarnado. A nossa memória é como se estivesse muito adstrita à nossa condição de encarnados. Mas, em alguns casos, é possível realmente haver essa lembrança. Mas essa lembrança não vem como uma vivência. Ela vem como uma percepção. Ah, eu prometi isso, 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 isso. Eu devia estar fazendo isso, 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 isso. Isso não é difícil de detectar nem de acontecer. Por quê? Porque a lei de Deus estando na nossa consciência, de repente nós começamos a descobrir que alguma coisa que nos aconteça, ela tem sua raiz numa decisão minha, numa decisão tomada antes do meu reencarne. Portanto, é bom termos isto em mente, alma querida. Dificilmente a gente se lembra dessa parte do que aconteceu no plano espiritual. Mas, mesmo encarnados, nós podemos ter os insights das promessas que nós fizemos, daquilo que nós prometemos desenvolver quando estivéssemos aqui. Vamos ver o próximo e-mail, o que é que nos traz. A alma querida pergunta: como posso lidar com pessoas agressivas e grosseiras? Não precisaria nem ler o e-mail, né? Como é que eu posso lidar com pessoas agressivas e grosseiras? Você pode lidar com pessoas agressivas e grosseiras vivendo o Evangelho, tendo muita calma, tendo paciência e tolerância. Mas vamos ver o corpo do e-mail, o que diz. Doutor Adão tem um parente que trabalha em um centro espírita e está passando por momentos difíceis com o dirigente de sua casa. O dirigente é muito controlador e costuma agir de forma agressiva e grosseira com seus colegas. Possui uma postura rígida e é muito perfeccionista. Tudo tem que acontecer da forma como ele planeja. Os colegas acabam magoados e melindrados, pois não conseguem resolver os conflitos que surgem mediante a dificuldade de comunicação. Tenho buscado mostrar ao meu parente que a conduta dos colegas só reforça o comportamento ditador do dirigente. Disse para o grupo se unir para conversar com ele e tentar buscar soluções. No entanto, meu parente tem medo da reação dele, pois o dirigente do centro, já demonstrou não saber lidar com frustrações em diversas situações. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Desde já, muito obrigada e receba um forte abraço. É uma mulher que fez essa pergunta. Bem, minha amiga, eis aí uma coisa delicada, né? Você nos faz lembrar do livro Aconteceu na Casa Espírita, em que nós fazemos uma brincadeira com esse livro. Nós já fizemos mais de 300 seminários sobre esse livro. Um seminário que custa o tempo de umas 4 horas, 4, 5 horas um dia no Centro Espírita, e é sempre para trabalhadores. Já fizemos mais de 300 seminários sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. E o que é que tem de engraçado, que nós sempre aproveitamos, é a última palestra, é a nossa, né? Em que nós mostramos, aí o Júlio César, que é o chefe da Cidade das Trevas, ele vai ser resgatado. Ele vai ser resgatado pelo Antônio, que é o mentor do Centro Espírita, e com a equipe de trabalhadores espirituais do Centro Espírita. Então, é muito interessante que o Antônio vai para a Cidade das Trevas, o Júlio César já teria perdido toda a batalha, porque os colegas do Júlio César já tinham sido resgatados pelos mentores do Centro Espírita e pelos trabalhadores. Estava só o Júlio César lá na Cidade das Trevas. Aí o Antônio vai lá para falar com o Júlio César. Depois de muitos percalços, né? O Antônio está falando com o Júlio César e fala: o pai não se esqueceu de você. E o Júlio César então explode, né? Dizendo: pai, você sabia que foi o meu pai, o meu genitor, que me deixou nessa situação porque ele não me amou como eu queria, veja só. Ele praticamente se suicidou, né? Não me amou como eu queria. E aos 12 anos, ele deixa a escola e vai viver uma vida, né, contrária àquela que o pai queria, que era que ele fosse ao Centro Espírita, e ele acaba desencarnando cedo. Se mete com delinquentes e acaba desencarnando muito cedo. E no umbral, no astral, ele forma uma cidade das trevas, que é a cidade de viciados e de alcoólatras. E nessa cidade ele passa a ter um comando muito grande.
O Júlio César é o chefão. E aí acontece o resgate do Júlio César e acontece uma coisa interessante. O pai já está com a encarnação do Júlio César prontinha. Você vai nascer, depois que você crescer, quando você chegar na adolescência, você vai conhecer uma mulher, depois você vai se casar com ela. Que mulher ele vai conhecer? A Elvira, que é uma prostituta que no plano espiritual se especializou em desencaminhar mulheres, fazendo-as ser sedutoras para certos homens. E desencaminhar os homens, fazendo-os se sentirem seduzidos por certas mulheres que elas também estejam manipulando, e elas manipulam toda a ação do homem em relação a essa mulher para que ele se desequilibre e faça o que não deve. Muito bem. A Elvira era uma prostituta, fazia isso. Então o Júlio César vai se casar com a Elvira, que era uma auxiliar dele no plano espiritual inferior. Depois ele vai ter 2 filhos. Os 2 filhos são os 2 espíritos obsessores que eram os comandados dele no plano espiritual e que comandavam os outros. Então eram subcomandantes. E aí diz uma coisa muito interessante, né? É isso que é a graça que nós fazemos. Essa coisa interessante é: o pai do Júlio César diz que quando o Júlio César nascer, ele vai ter mediunidade desde cedo, ele vai lidar com essa mediunidade vai atrair para ele, vai ter uma sintonia certa e específica com as entidades do plano espiritual inferior, e ele vai crescer, e no centro espírita vai frequentar o espiritismo, porque ele vai nascer filho do Antônio, que é o mentor do centro espírita, e que vai levar para o centro espírita. E ele promete que vai ter uma vida digna dessa vez. Mas ele vai se casar com aquela que era uma prostituta e auxiliar dele, e vai ter 2 filhos que eram os obsessores mor, os subcomandantes dele. E aí o pai do Júlio César diz que quando ele, depois que ele se casar, ele vai, desde cedo, ter uma tarefa no centro espírita por causa da mediunidade com que ele vai nascer. E essa mediunidade vai fazer com que ele atraia todas aquelas entidades que ele havia desencaminhado, para reencaminhá-las. O pai ainda diz assim: nada mais justo, não é, meu filho? Aí o pai do Júlio César diz que quando ele tiver trabalhado muito na seara do mestre, usado demais a mediunidade, ter feito exatamente o que devia ter feito, ele vai estar no centro espírita, o tempo dele de vida vai ser proporcional ao tempo que ele vai precisar no centro espírita como diretor-presidente do centro espírita. E como diretor-presidente do centro espírita, ele tem que pautar a vida de uma maneira tal para que as pessoas bebam água, mas não exagerem. E bebam água sempre, ao invés de se dedicarem à bebida ou a qualquer outra coisa como os obsessores desencaminhavam. E aí diz o pai do Júlio César: quando o Júlio César, depois de passar por tudo isso, eles estiverem com o Júlio César perto dos 45, 50 anos, calejado na mediunidade, no trabalho, pelas dificuldades que enfrentou, o Júlio César vai ser o futuro presidente do centro espírita. Agora, alma querida, você está falando das dificuldades que o seu parente tem com um dirigente de centro espírita. E essa dificuldade com o dirigente de centro espírita, nós vamos voltar a falar sobre ela num próximo programa. Não deu tempo de ver todo o seu e-mail e as minúcias dele. Mas eu só queria dizer para você uma coisa. Dirigente de centro espírita não é santo. E ele precisa de apoio, de amparo, de ajuda, de paciência, de tolerância, de colaboração. A coisa de que um dirigente de centro espírita menos precisa é crítica. E se você quer criticar, critique de uma maneira construtiva. Leve em consideração aquilo que nós falamos. Quem critica tem a obrigação de fazer melhor. Mas quem faz não tem muito tempo para criticar. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.